Amém. Graça e a paz, Senhor Jesus. Vamos voltar às nossas meditações aqui no livro de Esdras. Eu acho que o tema de hoje é um tema muito pertinente, né, para o começo de ano. Então, vamos ler Esdras capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao 5. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram-lhes: queremos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a Ele, desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo ao nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-los na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição a eles e frustrar os seus planos, e fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra e precisamos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Então, só recapitulando aqui o nosso momento da história, o povo saiu do exílio da Babilônia, ali, na verdade, já agora sobre o domínio persa, né, durante o reinado de Ciro. Então, lembra da lista gigante de nomes lá, das pessoas, das famílias que voltaram para Jerusalém. E eles chegaram lá, a gente viu que logo que eles chegaram, talvez algumas semanas, eles já se reuniram em Jerusalém para edificar o altar, celebrar a festa dos tabernáculos e depois lançaram os alicerces do templo. E a gente pode imaginar, poxa, esse pessoal chegou todo animado em Jerusalém, né? A gente viu lá que houve choro e houve júbilo durante o lançamento dos alicerces do templo. E aí a gente pode imaginar, agora esse pessoal vai construir o templo e vão viver felizes para sempre, né? Essa é mais ou menos a ideia que a gente teria. Só que não foi assim que aconteceu. E a gente pode pensar, olhando para o povo de Israel, para os judeus aqui, que eles passaram 70 anos ali no exílio. E a gente pode pensar, durante 70 anos esse povo aprendeu a andar com Deus. Mas, só que não. E é um belo exemplo da nossa natureza humana, né? A gente achar que porque eles ficaram no cativeiro esses 70 anos, agora eles aprenderam a andar com Deus, agora eles realmente iam viver totalmente para Deus, é uma visão muito otimista do ser humano. Mas o que a gente vê nesse texto nosso aqui é um retrocesso, tá? E não um progresso. A gente vai ver nesse capítulo todo, né, que existe um motivo pelo qual a obra do templo estagnou. E esse motivo é a oposição. E a gente pode pensar, a oposição é um motivo pelo qual a obra do Senhor aqui parou, mas nunca a justificativa. Tá? Então, a gente vai ver aqui que ter oposição é um motivo, mas nunca uma justificativa para estagnar a obra do Senhor. E o nosso tema aqui é enfrentando a oposição e o desânimo. Tá? E oposição e desânimo acho que é um tema importante para todas as épocas, né? Sem exceções. Ela é importante para essas pessoas aqui, né, nesse período, é importante para nós aqui, vivendo em 2024. Tá? E a oposição é um tema constante nas Escrituras e principalmente aqui no livro de Esdras. A gente vai ver que daqui em diante a oposição vai estar presente até o final do livro de Esdras e em Neemias, que é a continuação da história. Tá?
Isso é uma indicação de que o reino de Deus, ele se encontra em território inimigo, em território de hostilidade. Tá? Então nós, estamos em território de hostilidade, de oposição constante. E Satanás está sempre à espreita para nos desanimar, e a estratégia dele é sempre que a gente se esqueça da existência do próprio Satanás e volte a nossa frustração para Deus. Tá? Então vamos analisar um pouquinho o nosso texto aqui. A gente viu no capítulo 3, que semanas após o retorno, eles se reuniram para reconstruir o altar e celebrar a festa dos tabernáculos. E na primavera do segundo ano, cerca de 6 meses depois, eles começaram a edificar o templo. Tá? E aí o nosso verso aqui primeiro fala que essa notícia se espalhou. A notícia de que os exilados tinham retornado para Jerusalém e agora começaram a reconstruir o templo, chegou às cidades circunvizinhas ali de Jerusalém e aqueles povos que estavam ali. E o nosso verso 1 aqui então indica que chegou uma delegação ali, para falar com os líderes de Judá. E é interessante como ele fala aqui, ele começa: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo, então eles chegaram lá para falar com Zorobabel e Jesua. E aí, a gente pode entender quem são essas pessoas que estão aqui. Então a gente tem que lembrar um pouquinho, a gente já falou isso anteriormente, mas só relembrando. Quando o povo de Israel sai dessa região e vai lá para a Babilônia, essa terra ficou desocupada, mas logo outros povos começaram a chegar ali. E como a gente vai ver aqui no próprio verso 2, essa delegação que chega fala aí, temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos trouxe para cá. Então, depois que os assírios assumem o governo ali da Babilônia, então eles começam a fazer assentamento das pessoas, pensa no Império Assírio. Então eles pegam a pessoa de um lugar e começam a jogar para outro, e eles pegam essas pessoas aqui e jogam para a região de Jerusalém. Tá? Então não eram israelitas, não eram judeus que estavam ali, mas eram povos de outras nações. Tá? E muitos desses homens aqui, eles eram a maioria de Samaria. E a gente vai encontrar depois muito conflito entre os judeus e os samaritanos. Tá? Mas no grupo também tinham pessoas de Asdod, Amon, Moabe e Edom. E todos esses eram considerados estrangeiros. E de modo mais específico, esses homens tinham comprometido a fé verdadeira de Israel. Tá? Esse período aqui em que eles se assentaram, como ele fala aqui de Esar-Adom, nesse período, era 1,5 século antes. Ou seja, então antes do povo de Israel realmente sair para o exílio, já estavam chegando pessoas ali e sendo colocados naquela região. Tá? Agora, um outro ponto importante, e que a gente vai ver mais para frente aqui também no livro de Esdras, é o casamento misto que começou a acontecer entre judeus e os outros povos. Então, os homens davam suas filhas em casamento para homens de outras nacionalidades. E, da mesma forma, homens casavam com mulheres das outras regiões, dos outros lugares. E tudo isso foi tornando a identidade do povo muito obscura. Tá? Então, quando esses delegados vieram aqui de contextos raciais e religiosos diferentes, eles não faziam parte do povo de Deus. Tá? E aí, quando a gente olha isso, principalmente nos nossos dias, mas isso está parecendo um pouco de racismo. Mas não, a gente não pode entender isso como racismo, e principalmente como apologia ao racismo. Tá? A igreja do Antigo Testamento, como a gente entende o povo de Israel, eles tinham uma identidade única, que misturava a questão civil com a questão eclesiástica. Tá? É uma coisa que nós não temos mais hoje. O Novo Testamento nos indica que em Cristo as barreiras civis foram removidas. É o que Paulo fala lá em Efésios 2,14, que a parede de separação
que estava no meio, ou seja, a inimizade foi derrubada. Né? Paulo vai falar que não existe mais grego, não existe mais judeu, existe um povo. Tá? Então, para os nossos dias, essa barreira civil que existia nessa época aqui, não existe mais. Mas ainda existe uma divisão entre aqueles que são os crentes e os incrédulos. Tá? Então, num ponto de vista civil, não existe mais diferença. Então, para a gente tem que entender, racismo é pecado. Eu nem vou entrar na questão aqui, mas é pecado. Né? Deus nos fala que nós temos que amar as pessoas, não importa de que nacionalidade elas sejam. Mas existe uma separação, sim, existente entre os que creem e os que não creem. Tá? Então, a gente tem que entender, os incrédulos devem ser evangelizados, devem ser amados, devem ser cuidados, mas não podem ser aceitos pela igreja para desfrutar dos privilégios e confortos da igreja. Está dando para entender a diferença? Né? Eles não fazem parte da igreja. Nós temos que amá-los, cuidar, pregar o evangelho, fazer tudo que está ao nosso alcance para cuidar dessas pessoas, mas nunca aceitá-los como parte da igreja e principalmente dando palpite no que diz respeito à igreja do Senhor. Tudo bem? Porque na maioria das vezes esses incrédulos são hostis à igreja. Tá? Eles não são simpatizantes da igreja, mas muito pelo contrário, são hostis. E a passagem que a gente tem aqui, desse que a gente leu, dos versos 1 ao 5, suscita uma pergunta muito importante. Até que ponto a comunidade da fé pode cooperar com os incrédulos? E é uma pergunta muito importante da gente entender aqui. E, mais uma vez, no que diz respeito às leis civis, principalmente a questões morais, nós podemos lutar ao mesmo tempo, trabalhar juntos. Por exemplo, questões contra o aborto, contra a eutanásia, maldade com os animais e etc. São assuntos que são bandeiras levantadas não só por cristãos, mas no âmbito civil, e que nós, como igreja, podemos apoiar essas causas. Então, numa causa dessa que diz respeito ao cuidado da comunidade, da cidade, do bairro, que seja, nós podemos nos juntar, sim, aos incrédulos, porque estamos dentro de um âmbito civil. Mas, em assuntos de fé, os incrédulos não têm voz. Aqui ninguém pode opinar. Dentro da igreja, quem não é da família da fé não pode ter voz ativa. Ninguém pode chegar aqui e falar: eu acho que vocês deveriam ser diferentes. Não. Quem rege como nós andamos é palavra de Deus. Ok? Então, a incredulidade não tem direito a opiniões aqui. Só lembrar também do que está lá no Novo Testamento. O que há entre Jerusalém e Atenas? Porque ali está dizendo com respeito à fé. Então, nada que foge à palavra do Senhor pode interferir o que acontece dentro da igreja. Ok? Então, a gente tem que ser intolerante ao sincretismo. Tá? A gente não pode aceitar. A gente já falou até um pouquinho disso anteriormente, mas a gente não pode aceitar o sincretismo. E aí, no verso 2 aqui, eles falam aqui, eles chegam para Zorobabel e falam: queremos ajudar-vos a construir. Então, a gente pode trazer numa forma mais atualizada: deixa a gente ajudar vocês, aí a gente adora o mesmo Deus, a gente quer trabalhar com vocês, a gente quer trabalhar junto nessa obra que vocês estão fazendo aí, deixa a gente ajudar. E se a gente pensar de um ponto de vista muito humano, a gente ia pensar: lógico, quanto mais gente para trabalhar, melhor, não é? Não seria o primeiro pensamento que passaria na nossa cabeça? Poxa, é lógico, né? A gente tem um número de pessoas aqui, se tiver o dobro disso, a obra vai na metade do tempo. É lógico que a gente quer ajuda, mas aí a gente olha para a resposta aqui de Zorobabel: não, a gente não tem nada a ver com vocês, a gente não quer a ajuda de vocês. E parece uma resposta dura.
Pô, que cara mais chato, né? Esse pessoal mais chato. O pessoal quer ajudar e eles não querem deixar. O que tem de mais deixar esse pessoal ajudar? Qual que é o problema? Né? O pessoal tão legal, querendo ajudar a gente aqui, né? E esse pessoal não quer. Parecia ser uma oferta generosa e oportuna, né? Podia carregar as pedras pesadas, né? A gente pode fazer só ficar na coordenação, né? Carrega ali, carrega aqui. Né? Facilitaria tanto o nosso trabalho, mas a gente precisa analisar algumas coisas aqui. Né? Eles falam aqui, ó, não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo ao nosso Deus. Na versão Ara, que essa aqui é na versão 21, né? Na versão Ara diz assim: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. E aí, por que eles recusaram ajuda? Primeiro, a gente pode pensar que existe por trás dessa oferta de ajuda motivos políticos. Existem motivos políticos por trás, implícitos, que a gente não pode ver diretamente no texto, mas é só a gente pensar um pouquinho no contexto histórico todo. Pensa, o povo de Israel tinha saído daqui, tinham chegado outros povos, se estabilizado ali, com certeza adquirido um certo domínio da região, tinha um poder político da região. Agora retorna um povo que começa a tomar o lugar ali, e pior do que isso, tinha o apoio do governo imperial persa. Então eles chegam ali com a carta de Ciro, falam: agora essa região aqui é nossa, a gente vai reconstruir o templo. Então existe um conflito de interesse. É claro que para aquelas pessoas que estavam ali anteriormente, era muito interessante que eles tivessem algum tipo de acordo com os judeus para conseguir estabilizar um domínio também ali e continuar no poder. Tá? Isso não está no texto, mas é implícito dentro do contexto histórico todo e que a gente vai ver em outros episódios aqui dentro de Esdras e Neemias. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Né? Existia um interesse. Né? A gente vê aqui que falava no verso 5 aqui, ó, fala dos povos da região. Então eram povos que tinham toda a região ali, que queriam ter algum tipo de vantagem ou uma aliança que traria vantagem. Mais uma vez, para os nossos ouvidos contemporâneos, isso parece um pouco sectarista. A gente não pode dividir aqui, não pode fazer junto, não pode, né? Mas os judeus, em primeiro lugar, eles não gostavam dos gentios mesmo. E era à toa? Não, não era à toa. Tá? Eles chamavam os povos de goim, né? Um termo aqui que eles chamavam no hebraico, lá não sei nem pronunciar direito, mas é alguma coisa aqui, tá? Que significava idólatras, profanos e gentios. Então, os judeus, quando olhavam para esses povos, o que eles viam? Idólatras, profanos e gentios. Eles não fazem parte do nosso povo. Não era uma questão só étnica, não era uma questão só de nacionalidade, mas, como eu falei, a identidade do povo judeu era misturada com a questão religiosa. Tá? E quando a gente pensa em raça e religião, isso é uma combinação muito poderosa. Tá? Então, para Zorobabel e Jesua e todos os judeus aqui, os goim, né, esses estrangeiros, eles estavam religiosamente comprometidos. Tá? Mesmo que eles alegassem aqui, mas eles estavam falando que não, mas nós adoramos o mesmo Deus. Zorobabel e Jesua sabia que não era verdade. Sabia que existia comprometimento dessa suposta fé deles no Deus de Israel. Tá? Então eles recusaram. Agora, por que isso? Por causa do pluralismo. O que significa? Pluralismo é uma palavra muito nova, não existia na época, mas é o mesmo contexto. Pluralismo é quando a gente tem as várias vertentes misturadas e tudo é válido. Tá? E isso está em moda hoje, mas a gente vê que é algo bem antigo. Os samaritanos aqui e essas outras pessoas, esses outros povos da terra, alegavam adorar o mesmo Deus. Mas eles faziam isso misturando, né, com a religião que ele tinha anteriormente. Tá? Não era uma coisa pura, como os judeus que adoravam a Deus e a Deus somente. Eles adoravam até a Deus também, mas também adoravam os outros deuses da sua cultura. Tá?
Então, hoje em dia, é muito comum que a gente vê isso no cristianismo, infelizmente, as pessoas abraçando o pluralismo. Tá? Então, trazendo esse mesmo contexto para os nossos dias, existe uma oferta constante para a gente aceitar ideias diversas. Não, vocês não podem ser tão fechados assim, né? Existem outras verdades no mundo, né? A verdade de vocês não é absoluta. Existem outras verdades. Então, por que vocês vão se fechar numa só? Por que vocês vão ficar só num ponto, quando existem tantas opções aí e todos os caminhos levam a Deus? Né? Então, isso é oferecido à igreja constantemente e, infelizmente, a igreja tem aceitado a oferta dessa construção conjunta. Bom, é verdade, né? Nunca tinha parado para pensar nisso que você falou, né? Acho que você pode ir lá falar na igreja, mesmo que você seja de outra religião, né? O que você falou é muito bonito, vamos lá, né? E começa a ter essa mistura de ideias dentro da igreja. Na nossa cultura ocidental, então, né, ficou muito difícil, se não impossível, a gente falar sobre temas como homossexualismo, a própria questão da religião, né, que tudo que a gente fala, então nós somos intolerantes, nós somos radicais, nós somos os sem noção, não é? Então, se a gente, até eu vi que o Jefferson colocou nas redes sociais dele essa semana esse versículo, né? Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Falar um versículo desse hoje é ser radical. Imagina, você está falando que só isso aí? Não, existem muitos caminhos. Deus ama todo mundo. Deus é muito mais amplo do que você pensa, né? E eles vêm com essa conversa que parece bonitinha, e muita gente vem sido engolida com essa conversa do pluralismo e acaba aceitando. Então, nessa época de posturas politicamente corretas, né, a gente falar da exclusividade da salvação só em Jesus é radicalismo. Tá? Isso é ser fundamentalista, é ser radical, é ser intolerante, e a gente não vai ser bem visto. Voltando para o nosso texto aqui, foi exatamente o que aconteceu. Os delegados de Samaria e das outras regiões aqui, eles não compartilhavam das mesmas convicções dos exilados. Eles falavam, não, a gente adora o mesmo Deus que vocês, mas olha o que diz lá em 2 Reis 17, dos versos 33 ao 36. E esse episódio de 2 Reis é exatamente falando do contexto, se vocês olharem lá, depois dá uma lida no texto todo, mas fala exatamente quando esse Esbaredom manda essa galera para essa região de Jerusalém, e aí começa a se misturar com o povo de Israel, e aí Deus fala o seguinte, olha o que diz aqui, assim temiam o Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume das nações de entre as quais haviam sido levados. Eles fazem até hoje conforme os costumes antigos. Não temem o Senhor, nem obedecem aos seus estatutos, às suas normas, tampouco à lei e ao mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor havia feito uma aliança e a quem havia ordenado, dizendo, não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhe prestareis culto, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas temereis somente ao Senhor, que vos tirou da terra do Egito, com grande poder e com braço forte, e a Ele adorareis, e a Ele ofereceis sacrifícios. Então, esse texto de Reis deixa muito claro, né? Olha como ele começa, assim temiam o Senhor, mas também os outros deuses. E aí o outro verso, ou seja, não temem ao Senhor. O texto começa falando, eles temiam ao Senhor, ou seja, não temem ao Senhor. Não têm as mesmas convicções. Eles oferecem sacrifícios a outros deuses, quando Deus foi muito claro, somente ao Senhor teu Deus adorarás e mais nenhum outro. Então, mais uma vez, trazendo para o nosso contexto, falar de um único Deus e com seus estatutos, uma palavra
única, um livro que nós seguimos, que é a própria revelação do Senhor, isso soa muito sectarista, né? Isso parece até um pouco arrogante, né? Mas nós temos que declarar fé somente em Cristo, conforme revelado somente nas Escrituras e compreendido segundo as regras de interpretação histórico-gramaticais. Isso parece um pouco arrogante, mas é assim que o Senhor nos ensina, tá? Então, fé somente em Cristo, somente no que é revelado aqui, e a gente só entende isso de acordo com uma interpretação histórico-gramatical, tá? Não por alegoria, tá? Senão a gente pode ler qualquer texto aqui e falar o que quiser, não é? Mas não é assim que nós fazemos. Nós temos que ler o texto e deixar o texto falar o que ele está falando, e não inventar alguma coisa sobre o texto, ok? Agora o texto de Esdras aqui também, ele está preocupado em nos informar que essa ajuda, ela também era uma ameaça, né? Porque aqueles homens eram lobos em pele de cordeiro. Então, atualizando, né, para os nossos dias, aqueles homens eram os inimigos da cruz de Cristo, né, como diz lá Paulo em Filipenses 3. E eles deveriam ser resistidos com zelo implacável. Então, existem certas situações na nossa vida em que é muito melhor dizer: não, muito obrigado, eu não quero. Não quero a sua colaboração, não quero a sua ajuda, não quero fazer parte do mesmo círculo, tá? E às vezes é difícil para a gente fazer isso, porque a gente pode muitas vezes criar uma inimizade. Mas, em primeiro lugar, vem o servir ao Senhor com fidelidade. Amém? Agora, né, diante disso, né, a gente vê que eles vieram com uma aparente oferta de ajuda, mas a gente vai ver na sequência do texto aqui que quando Zorobabel e Jesua recusaram, o que acontece com eles? Né? O verso 4: então os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-lo, atrapalhando na construção. Aqui deixa muito claro que então que eles não tinham a intenção nenhuma de ajudar, mas sim de atrapalhar. E aí, como eles não conseguiriam atrapalhar de dentro, então vão atrapalhar de fora. Mas eles não vão construir esse negócio, tá? Então, eles começaram a desanimar o povo e a intimidá-lo, atrapalhando a construção. E a gente vem aqui com um ponto muito importante, que é a oposição, tá? E a oposição traz o desânimo. E aí o desânimo, né, é uma doença incapacitante. Não sei se você já leu, né, aquele livro do C.S. Lewis, A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E num trecho lá, o subsecretário diabólico do Departamento de Tentação, ele dá uma dica de um plano para o demônio que é novato na arte da tentação. Fala: então vou te dar uma dica aqui, ó. Esforça-te para provocar o desânimo ou a frustração que acomete aqueles que são pacientes. Então, segundo o demônio, essa é uma estratégia que quase nunca falha. Você quer parar aquele que crê? Começa a desanimar ele. Deixa ele desanimado, que ele para sozinho, né? Que Satanás sabe que não pode contra nós. Ele não pode fazer nada contra nós. Então, o que ele faz? Ele tenta desanimar a gente, né? Foi o que aconteceu com esses homens aqui. Eles chegaram lá: vamos atrapalhar de dentro. Não, aqui vocês não vão, não. Aqui a gente não tem nada a ver com vocês. Então, já que não dá para a gente fazer nada, vamos desanimar. Vamos começar a atrapalhar de outra maneira. E essa estratégia aqui deu muito certo no nosso texto, né? Eles pararam a obra completamente e só foram voltar depois que Esdras, que a gente está lendo Esdras, mas a gente viu que Esdras não apareceu na história aqui ainda, né? Ele só vai aparecer lá no capítulo 6, né? E só vai voltar a construção do templo quando Esdras chega com uma nova turma. Mas então a gente pode pensar em duas coisas aqui. A primeira: os judeus estavam desanimados e com medo de dar prosseguimento à construção. Isso aqui está no verso 4. Eles ficaram desanimados e intimidados, né? E a segunda foi que foi iniciada uma campanha
para eliminar a posição favorável dos judeus na corte persa, que está no verso 5. Então deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição a eles e frustrar os seus planos. Então, eles começaram a desanimar o povo, e para ajudar nesse desânimo, porque lembra que eu falei, o povo de Israel, os judeus que voltaram, tinham o apoio do governo persa. Então eles começaram a dar dinheiro, subornar as lideranças persas para tirar o apoio dos judeus. Então, percebe que é toda uma estratégia ali e que deu certo, porque realmente desanimou os judeus aqui. Então esse desânimo diante dessa tarefa aqui, né, fez eles diminuírem o empenho na construção e gerou apatia e inércia. Tá? E olha o que diz lá, mais para frente no verso 24 aqui do capítulo 4, que é o final desse capítulo, diz assim: assim a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Ou seja, ficou anos parado por causa desse desânimo. Então o desânimo, ele é um vírus mortal. Ele drena a energia, enfraquece a motivação e faz as pessoas se voltarem para dentro de si mesmas, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por acaso você está desanimado com alguma coisa? Você anda desanimado? Você anda desanimado porque talvez você não veja o reino do Senhor se expandir da forma como você imaginava que ele deveria se expandir? Você fica desanimado porque a igreja não cresce como você gostaria que ela crescesse? Você fica desanimado porque a sua vida cristã não está sendo do jeito que você imaginava que deveria ser, da forma como você gostaria que fosse, né? E quando a gente se vê diante dessas coisas, o desânimo começa a vir. Eu acho que a igreja não está dando certo. Você vê, esse mundo só está ficando pior. O reino de Deus não está se espalhando. A igreja está cada vez pior, a igreja no mundo está se perdendo. E isso começa a fazer o que com a gente? Desanimar. Então, nem vou na igreja, porque tanto faz. Por que eu vou ler a Bíblia? Não muda nada. Por que eu vou orar? Deus nem responde. E a gente começa a parar. Começa a desanimar e a gente começa a voltar para dentro de si mesmo. A gente começa a olhar para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias questões e fica cada vez mais desanimado. E a gente tem que entender que essa oposição que vem, ela é uma artimanha de Satanás. Tá? A oposição sempre vai estar presente nos nossos dias. E a oposição, ela é de todas as formas. Ela é uma oposição muitas vezes hostil, como alguém falando contra a nossa fé, alguém falando contra aquilo que nós somos, mas existe também aquela oposição que é simplesmente as dificuldades que a gente encontra aqui nessa terra. Ela é uma oposição, a gente não está andando tranquilamente nessa terra. Jesus mesmo disse que nesse mundo a gente teria aflições, mas que a gente devia ter o quê? Bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Então, a oposição, da mesma forma como esses homens aqui encontraram, ela não deveria ter parado eles, mas parou. Eles olharam para a oposição, eles olharam para esses seus adversários e falaram: vamos parar então. A gente não sabe exatamente o que essas pessoas fizeram para desanimar e intimidar, mas a gente pode, como eles falam aqui, o nosso texto fala, desanimar e intimidar, possivelmente teve ameaças. Se vocês continuar construindo aí, o bicho vai pegar pelo lado de vocês. A gente não vai deixar quieto, não. Se vocês continuar fazendo isso, tentar construir, então, a gente pode pensar, e aí a gente tem que fazer algumas inferências aqui no nosso texto, pensando numa vida de uma cidade. Existiam contratos comerciais, as pessoas precisam comer. Lembra? Eles chegaram ali, eles estavam se estabilizando, muitos deles não tinham casa, não tinham terra, não tinham trabalho, eles estavam se organizando, e aí eles estavam ali se organizando com pessoas que já estavam ali. E aí pensa, tinha um judeu, e aqui eu estou fazendo, claro, uma cena, mas que é muito normal. Temos um judeu ali que chegou, não tinha emprego, começa a trabalhar de repente na oficina de um samaritano.
E aí eles começam a construir o templo, né? E aí tem todo esse episódio aqui. E aí o chefe chega para o seu funcionário judeu: você está construindo o templo? Então, simplesmente vou ter que te demitir. Não, já parei, eu nem queria mesmo. Nem queria trabalhar lá mesmo. Setembro é perda de tempo, eu já falei para eles lá, né? E assim começa. Não é uma coisa muito comum nos nossos dias? Então eu estou meio que atualizando a situação aqui, mas é o que acontece. Quando existe alguma coisa que a gente vai perder, né? Algo nessa terra, perder o nosso trabalho, perder influência, perder uma oportunidade, talvez a gente não precisa ser tão criterioso assim com relação à Bíblia. É melhor nem falar de Bíblia. É melhor nem falar de Jesus. Esquece que eu sou crente. Faz de conta que eu não sou. Né? E vida que segue. Né? Por quê? Porque acaba facilitando, né, o convívio. Né? Então, essa intimidação, que às vezes podia ser de modo até velado, mas isso começa a fazer o quê? Começa a desanimar esse povo. Né? Porque uma coisa que a gente pode entender, se olhar para esse texto, para o nosso texto, é que eles começam a sofrer essa intimidação e você vê esse povo orando. O texto não fala disso. Ou seja, eles não se voltaram para Deus. Eles tentaram resolver o problema. Eles se esqueceram de Deus. E é exatamente a estratégia que Satanás usa com a gente. Ele começa a trazer situações e informações para nós. E o que a gente faz com isso? Em vez da gente levar isso para Deus, fala assim: estou enfrentando oposição, estou enfrentando dificuldades, me ajuda a sair dessa, né? Que traz uma solução, né? Confiar no Senhor. A gente, melhor nem orar mesmo, não resolve. A gente para de ler a Bíblia, para de ir na igreja. Por quê? Porque está difícil, a vida está muito difícil, o trabalho está difícil, as contas para pagar está difícil, tudo está difícil. A questão de saúde, qualquer coisa que seja, começa a desanimar a gente. Em vez da gente fazer o caminho para Deus, a gente faz o caminho para dentro de nós mesmos. A gente tenta encontrar uma solução dentro de nós e cada vez a gente vai ficando mais frustrado. Lembrando até do que a gente já falou lá quando a gente estudou capítulo 3, o ser humano sempre acha que pode encontrar a solução dentro de si mesmo. Mas o Senhor já deixou isso muito claro. Não, dentro de vocês mesmo só tem corrupção. Então o único caminho é o Senhor. Então, vamos pensar aqui em como que, diante do desânimo, diante da oposição, como que a gente vai lidar com isso aqui? Primeira coisa, a gente deve reconhecer que a vida cristã, ela implica em oposição. Ela implica em provações e dificuldades. Isso é o tema das Escrituras. A gente não vai encontrar em momento algum das Escrituras que tudo estava correndo completamente bem. Às vezes por um período de tempo as coisas ficam bem, mas sempre o povo de Deus enfrenta a dificuldade. Se a gente olhar para o Novo Testamento, então, quem ali ficou bem? Quem ali ficou vivendo uma vida super tranquila? Qual dos apóstolos viveu uma vida relax? Nenhum. Não existe uma vida tranquila para aqueles que pertencem ao reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos num território hostil. Nós estamos vivendo numa terra que não é a nossa. Nós estamos em meio a um povo que não é o nosso. Então não tem como a gente ficar tranquilo. Sempre sofreremos hostilidades. Tá? Cada vez que a gente tenta fazer alguma coisa para Deus, nós vamos encontrar resistência. O mundo sempre vai resistir àquilo que a gente quer fazer. É só você começar a pregar o Evangelho. Não é? Você começa a pregar o Evangelho, sempre vai se levantar alguém tentando impedir você. Falando para você parar de fazer isso. Que esse não é o caminho, que você não tem que fazer isso. Que você está forçando a barra. Não é? O reino de Deus, então, ele vai exigir um esforço heróico da nossa parte. Tá? Exige que a gente se equipe com a armadura do Evangelho. Que a gente creia no Espírito. Que a gente ore. Que a gente se farte do conteúdo das Escrituras. Tá? Para que a gente esteja preparado para o dia mau. Então a gente tem que entender. Tudo é do Senhor. Né? A batalha é do Senhor. Mas a gente tem que se preparar. O Senhor nos chama para estar preparados. E como que a gente se prepara?
vida de oração, leitura das Escrituras, vida em comunhão da igreja, tudo isso é importante para a gente estar preparado para o dia mau. Porque o que eu posso entender do que acontece com esse povo é que eles começaram, aquilo que eu falei deles entrarem para dentro de si mesmos, em vez deles, lembra no capítulo 3? Se juntaram como um só homem em Jerusalém. E quando eles se juntaram com um só homem, com um propósito, eles lançaram os alicerces do templo. Agora eles se dispersaram. E isso é o que acontece quando a gente deixa o convívio da igreja. Quando a gente está junto, não é só para a gente cantar junto aqui, se reunir no domingo pela manhã. Não, é para a gente se fortalecer um ao outro. Quando a gente olha, eu já falei isso muitas vezes, quando a gente canta junto, e a gente está cantando sobre a mesma fé, isso é para nos animar. Você está cantando sobre a sua fé e você olha para o lado e você vê o seu irmão cantando sobre a mesma fé. Você fala, ele enfrenta a mesma coisa que eu, mas ele crê no mesmo Deus que eu. E juntos nós vamos chegar até o fim. É para isso que serve a igreja. A igreja não é só para você vir aqui, sentar, ouvir uma palavra, cantar umas músicas e ir embora. Não, é para você ser fortalecido para o dia mau. Porque a oposição sempre vai chegar. E sozinho a gente não consegue. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos das Escrituras. Porque como que a gente vai se manter firme se a gente não sabe o que Deus diz sobre nós e sobre a sua obra? Então nós precisamos ficar firmes. Amém? Esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto para a gente ficar livre do desânimo. Então se você está se sentindo desanimado, primeiro passo, começa a orar. Começa a ler as Escrituras e não falte mais uns cultos. Segundo ponto, a gente tem que aprender com o erro do povo de Deus. Então, a gente está estudando isso daqui, é para a gente aprender. Para a gente não fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram. Eles foram tomados pelo desânimo e perderam de vista o objetivo deles, que era o mais importante, perderam de vista o próprio Deus. Tá? Então, a gente tem que olhar para eles e fazer o contrário. Eles não buscaram a Deus, então nós temos que buscar. Eles desanimaram da obra, então a gente não pode desanimar. Eles largaram a obra do Senhor, da construção do templo. E a gente tem que entender o que isso representava. Como a gente já falou lá no capítulo 3, o que representava a construção do templo? É Deus no meio do seu povo. Eles estavam abandonando isso. Eles estavam abandonando a própria presença do Senhor no meio deles, por outras coisas. E quantas vezes nós temos trocado a presença do Senhor por outras coisas? Nós trocamos a manifestação de Deus por qualquer outra coisa, por qualquer outra bobagem. A gente pelo menos tem um culto de manhã, mas quantas pessoas não trocam os cultos à noite pela final do jogo, final de campeonato? Quantas vezes eu já presenciei isso muitas vezes. A pessoa até ia na igreja e ficava lá vendo o jogo durante o culto. Por quê? Porque as outras coisas são mais importantes do que a presença de Deus. Então, e aí quando a gente faz isso, estamos fadados sim ao fracasso e ao desânimo. Porque a gente troca Deus por qualquer outra coisa muito facilmente. E foi o que esses homens fizeram. Em vez de falar, não, nós viemos para cá com um objetivo. E qual que era o objetivo deles? Quando Ciro mandou eles para lá, vocês vão voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Eles foram para lá com uma missão. E eles abandonaram a missão. Eles esqueceram do objetivo deles estarem ali. E aí nós temos que pensar na nossa vida. Qual é o objetivo da nossa existência? Glorificar a Deus e encontrar prazer nele. E a gente está aqui nessa terra como peregrino para fazer com esse propósito, glorificar a Deus e encontrar prazer nele. E a gente começa a buscar prazer nas outras coisas. Começa a encontrar conforto, buscar conforto em outras coisas e se esquece de Deus. Logo, perdemos o nosso propósito de existência. E o que acontece com alguém que perde o seu propósito? Tristeza, desilusão, sentimento de fracasso, porque é isso que a gente vai encontrar na nossa vida toda vez que a gente trocar Deus por outra coisa, porque nós somos chamados para um propósito, e se a gente não obedece a esse propósito, estamos fazendo a coisa errada.
e nunca seremos felizes. E aí é muito interessante isso, não é? Porque o mundo nos fala que a gente, vocês ficam ainda na igreja, com essas coisas, vocês têm que ser felizes. Só que para o cristão só existe uma maneira de ser feliz: na presença do Senhor. Não existe outra felicidade a não ser a presença do Senhor. Então quando a gente, eu quero ser feliz, quero viajar, quero viver a vida, curtir a vida, você vai encontrar decepção. Porque você não foi chamado para isso. Você foi escolhido pelo Senhor para viver para a glória dEle, para viver na presença dEle e desfrutar da sua presença, desfrutar da glória do Senhor. É isso que representava a construção do templo. E essas pessoas abandonaram. Então, não abandone. Se você está começando a sentir desânimo, se volte para o Senhor. Amém? E claro, sem oração, a gente não pode receber nada de Deus. Terceiro ponto: os exilados não exerceram a fé. É a fé que nos mantém em movimento quando tudo ao nosso redor fala para a gente parar. É a fé que nos mantém firmes contra o desânimo. Por quê? Se a gente pensar na história do povo, e a própria texto que eu li de Reis aqui, que fala que eles abandonaram a Deus, e quando Deus fala, somente a Deus adorarás, só Ele darás culto, por quê? Ele tirou vocês da terra do Egito. Foi Ele quem tirou vocês do Egito. E aí, para esse povo aqui, quem foi que tirou eles da Babilônia? Foi Deus. Isso é muito claro lá no capítulo 1 de Esdras. Deus moveu, Deus tocou o coração de Ciro, Deus tocou o coração das pessoas para irem lá. Deus tirou, Deus prometeu: vocês vão ficar em cativeiro 70 anos, mas eu vou resgatar vocês. E Deus resgatou. Deus cumpriu a sua promessa, como Deus cumpre todas as promessas. Esse povo, pensa, essa história aqui já está acontecendo depois de milhares de anos. Já passaram mais de milênio aqui, vivendo com Deus, experimentando diversos livramentos de Deus. Se a gente lê aqui a história, vocês já viram grande parte da história de Israel. Primeiro, eles saíram lá do Egito. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo diante dele. Eles viram o exército egípcio morrendo todos ali, e Deus livrando eles. Eles viram Deus alimentando eles do deserto, trazendo o maná. Eles viram a água saindo da rocha. Depois eles se assentam, eles viram as muralhas de Jericó caindo, sem eles ter que fazer nenhum esforço. Eles tomam Jericó sem esforço. Deus faz tudo. E no decorrer de toda a história é assim: Deus fazendo, Deus livrando, Deus levanta Davi, que mata Golias com uma pedra. Quem matou foi a estratégia de Davi? Não, é Deus. Davi mesmo disse, quando nós temos lá o rei Josafá cercado, o que nós vamos fazer? Ele vai orar, e Deus fala: não, a vitória é de vocês. E aí eles saem cantando. Quando eles chegam lá, os exércitos estão todos mortos já. Essa é a história do povo de Israel. Aí agora eles chegam lá, tem que construir, alguém intimida eles, fala: melhor vocês não fazerem isso não, porque o negócio vai ficar feio para vocês. É verdade, poxa, queria tanto, mas tudo bem, E a história toda de Israel. E isso vale para nós. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação difícil, Poxa, e agora? Olha para a sua história. O que Deus já fez por você? Deus não fez nada? Se você olhar a sua história, nós temos uma história linda do que Deus já fez por nós, mas a gente se esquece. Mas a gente consegue lembrar dos problemas que a gente está vivendo. Está muito difícil, Eu contei para uma pessoa que eu conheço, que toda vez que a gente chegava para ela: ei, tudo bem? Uma luta. Está difícil. Não tinha uma vez. Pensa, toda vez que você encontra a pessoa, e aí como você está? Aí você fala, e a pessoa? Crente? Mas então, olha para Deus. Por que você está vivendo sempre nessa luta? Nós enfrentamos. Não estou falando que a gente tem que ficar livre das lutas, porque eu já falei que a gente vai ter luta todos os dias. Mas a gente tem que olhar para aquilo que Deus tem feito. E Deus sempre nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória em todas as áreas da nossa vida. É só você pensar na questão de saúde, questão de provisão, de livramento. Deus está sempre cuidando de nós. Então nós temos que exercitar a nossa fé. Quando o desânimo começar a vir com a oposição,
olha para aquilo que Deus tem feito. Olha para as obras do Senhor e fala, se Ele fez, Ele é fiel para fazer de novo. E muito mais, Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, do que a gente crê. Porque Deus é muito maior do que os nossos pensamentos, né? O próprio texto também diz, nem subiu ao nosso coração o que Deus vai fazer. Ou seja, a gente nem parou para pensar, porque Deus tem sempre algo maior, sempre algo superior. E lembrando de Jeremias, Deus tem planos de paz e não de mal para nós. Ou seja, nós temos que olhar para isso. Nós temos que exercitar a nossa fé. E principalmente, né, se a gente está pensando aqui numa oposição satânica, porque na verdade esse é o ponto. Não são as pessoas que são a nossa oposição. Não são pessoas, né? Paulo fala, nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades desse mundo. Por quê? Porque o nosso inimigo, quem é? É Satanás. E ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas que estão debaixo do domínio dele, porque esse mundo jaz no maligno. Então todas as pessoas estão debaixo do domínio satânico. E elas vão ser hostis a nós, porque elas estão debaixo disso. E a gente tem que entender, e a gente olha lá para Colossenses 2,15, quando Paulo fala sobre Jesus na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, na mesma cruz, triunfou sobre eles. Então, se a nossa luta é contra potestades, Cristo já venceu ela. Cristo já venceu o diabo. Lá na cruz do Calvário, ele expôs, como o texto diz, ao ridículo. Então, quando nós estivermos enfrentando essa oposição, olha para a cruz, fala, Jesus venceu Satanás. E se Jesus venceu Satanás, ele não pode nada contra mim. Então eu vou continuar firme no meu propósito. Eu vou continuar firme naquilo que Deus colocou no meu caminho para fazer. Eu vou continuar firme na obra do Senhor. Amém? Então, os 3 pontos para a gente enfrentar o desânimo. Primeiro, uma vida de oração, vida de comunhão, de meditação nas Escrituras. Segundo, uma vida de aprender com os erros e buscar a glória do Senhor. E terceiro, olhar para a fé, olhar para a cruz, olhar para Jesus e saber que Ele é o vencedor. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos na Tua palavra e nós vivemos neste mundo com muita oposição, hostilidade, e o desânimo sempre sobrevém sobre nós. Senhor, nós, diante de tudo que vimos na Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa agir no nosso coração. Senhor, que a gente possa sempre olhar para os Teus grandes feitos, olhar para a Tua palavra, olhar para a cruz de Cristo e ver a nossa vitória ali, ver que o Senhor já venceu no nosso lugar. Senhor, que a gente possa continuar vivendo nesse mundo, em meio às aflições, às oposições, sem desânimo. Senhor, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê ânimo para viver nesse mundo, para pregar a Tua palavra, para trabalhar na Tua obra, para que a gente possa frutificar para o louvor da Tua glória. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Livra a gente do desânimo. Senhor, que a gente não se deixe abater. Senhor, toda vez que o desânimo estiver batendo na nossa porta, que a gente possa olhar para Ti, que a gente possa buscar a ajuda dos nossos irmãos, que a gente possa encontrar em Ti o ânimo e a força para continuar. Senhor, nós não queremos dar lugar ao desânimo, mas queremos viver para o louvor da Tua glória. Senhor, e nós contamos com Teu Santo Espírito para vivermos este mundo até o nosso último dia. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.